Olá, amados irmãos, sejam bem-vindos a esses canais de evangelização, o evangelho desta segunda-feira abençoada por Deus, João capítulo 12, versículo de 1 a 11. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi para Betânia, onde morava Lázaro, que ele havia ressuscitado dos mortos. Ali ofereceram a Jesus um jantar. Marta servia e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Maria, tomando quase meio litro de perfume de nardo puro e muito caro, ungiu os pés de Jesus e enxugou com os cabelos. A casa ficou inteira com o cheiro do perfume de bálsamo. Então falou Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, aquele que havia de entregar. Por que não se vendeu esse perfume por 300 moedas de prata para doar aos pobres? Judas falou isso não porque se preocupou com os pobres, mas porque ele era ladrão. Então tomava conta da bolsa comum e roubava o que se depositava nela. Jesus, porém, disse: Deixa, ela fez isto em vista do dia da minha sepultura. Pobres sempre os tereis convosco, enquanto a mim nem sempre me tereis. Muitos judeus, sabido que Jesus estava em Betânia, foram para lá, não só por causa de Jesus, mas também para verem Lázaro, que Jesus havia ressuscitado dos mortos. Então os sumos sacerdotes decidiram matar também Lázaro, porque por causa dele muitos deixavam os judeus e acreditavam em Jesus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos que me acompanham pelas redes sociais e a você com muito carinho me acompanha pela Rádio Alternativa, Rádio Vida Nova FM, seja bem-vindo a este canal de evangelização. Uma alegria ter você aqui. Deus abençoe grandemente a tua vida. Amados irmãos, o evangelho desta segunda-feira, logo após ontem nós vivenciarmos uma liturgia belíssima da missa de Ramos, né? E a liturgia hoje nós vamos ver durante essa semana um evangelho mais profundo, falando da entrega e da morte de Jesus. Hoje vimos Jesus nesse belíssimo evangelho. Ele tinha chegado em Betânia e começou a falar. Ele estava jantando, né, na casa de Lázaro. Quando começou a chegar algumas pessoas, ele começou a falar com elas, né? E muitas dessas pessoas estavam indo lá para ver Lázaro, que Jesus tinha acabado de ressuscitar. Lembra o evangelho que Lázaro tinha morrido e Jesus ressuscitou ele? Então, era este Lázaro ao qual a palavra de Deus hoje menciona. Então, Jesus estava na casa dele. Lázaro era um grande amigo de Jesus. E os dois estavam ali jantando, batendo um papo, quando Maria, não é a mãe de Jesus, outra Maria, chegou e começou a lavar os pés de Jesus com perfume de nardo, de bálsamo, um perfume caríssimo daquela época. E ela lavava e depois enxugou os pés de Jesus com os cabelos. De imediato foi uma cena muito estranha, né? Mas uma cena de humildade, que imediatamente despertou interesse em Judas Iscariotes, que disse: por que a gente não pegou esse perfume e vendeu e fez um bom dinheiro, né, para dar aos pobres? Judas não estava preocupado com dinheiro, não estava preocupado, aliás, com os pobres, estava preocupado com o dinheiro, porque ele roubava, ele era ladrão, ele roubava a bolsa. Então Jesus disse: deixa que ela faça isso, porque ela está fazendo isso justamente no dia da minha morte, da minha sepultura. Ou seja, já está chegando a hora, meus irmãos. Hoje, segunda-feira, cada dia da semana nós vamos vivenciar passo a passo essa Semana Santa, onde Jesus morreu, onde Jesus se entregou, onde Jesus ressuscitou por amor a cada um de nós. Que Deus te abençoe, que você tenha uma semana iluminada por Deus. Que a graça e a paz de Deus sejam no seu coração. Fazer bem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até amanhã, meus irmãos, terça-feira, se Deus assim nos permitir.